Shalom, queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Gálatas, capítulo 2. Vamos prosseguir a nossa leitura, né? Como nós havíamos combinado, vamos fazer uma leitura e vamos conversando a respeito, né? Então diz assim, ó: 14 anos depois, voltei a Jerusalém, dessa vez com Barnabé e Tito, que também nos acompanhou. Então, de cara aqui, veja como os eventos de Atos, eles não são, né? Estão ali um capítulo atrás do outro, parece que foi rápido, né, que aconteceu. Não, isso foi um processo, né? Fui para lá por causa de uma revelação. Reuni-me em particular com os líderes e compartilhei com eles as boas novas que tenho anunciado aos gentios. Então voltamos à questão das boas novas, só lembrando, morte expiatória, né? Perdão de pecado, ressurreição, paz com Deus, né? Capacitação para a justiça, tudo isso é boas novas, né? Eu queria me certificar de que estávamos de acordo, pois temia que os meus esforços anteriores e presentes fossem considerados inúteis. Então Paulo foi lá para saber se aquilo que ele estava pregando batia com aquilo que eles estavam pregando lá em Jerusalém. Se aquilo que os judeus estavam pregando para os judeus era semelhante àquilo que ele, como judeu, estava pregando para os gentios. Mas eles me apoiaram e nem sequer exigiram que Tito, que me acompanhava, fosse circuncidado, embora fosse gentio. Então tá aqui mais um tema central de Gálatas. A briga se haveria necessidade de circuncidar ou não os gentios, né? Amém. Vamos explicar isso com mais tranquilidade. Essa questão foi levantada apenas por causa de alguns falsos irmãos que se infiltraram em nosso meio para nos espionar e nos tirar a liberdade que temos em Cristo Jesus. Sua intenção era nos escravizar, mas não cedemos a eles nem por um momento, a fim de preservar a verdade das boas novas para vocês. Então, olha que interessante. Havia, como eu tinha falado no capítulo 1, havia uma questão social a ser resolvida. O judeu era judeu porque se circuncidava, tinha a aliança abraânica. E a partir do momento em que o não-judeu, que não conhecia Deus, não sabia o que era Messias, adentraria aquele meio que ele já vivia, um religioso, ficou-se a dúvida se tem que circuncidar ou não tem que circuncidar. Só que o que eles estavam ali lutando era por uma observação legalista da lei. A lei serve até os dias de hoje. Se você é judeu, você deveria se circuncidar. Mas, se você não é judeu, você não tem que se circuncidar para ser aceito por Deus. A briga que se havia era, precisa circuncidar para ser aceito por Deus. Não precisa se circuncidar para ser aceito por Deus. E Paulo deixava bem claro, e eu creio muito nisso, de que não há necessidade. Porque você é aceito mediante a morte sacrificial de Jesus. Foi pela morte de Jesus que você tem paz com Deus hoje, que você é habilitado a estar com Deus, né? E aí quando ele fala aqui, ó, sua intenção era nos escravizar. Por que nos escravizar? Porque a partir do momento em que você se circuncida, você é obrigado a seguir a lei. Você precisa carregar este fardo. É obrigatório. Aquele que se circuncida é obrigatório. Pela aliança abraânica é obrigado. Então se torna escravo da lei. Não simplesmente obedece à lei porque ama a Deus, porque quer encontrar justiça com Deus, né? E eu vou explicar sobre os dois tipos de justiça já em breve, para que você consiga entender por que eu estou falando de justiça. Porque nenhum homem é justificado pela lei. A palavra deixa isso bem claro. Mas eu vou explicar os dois conceitos de justiça para que você possa compreender. Quanto aos líderes cuja reputação a propósito não fez diferença alguma para mim, pois Deus não age com favoritismo, nada tiveram a acrescentar aquilo que eu pregava. Ao contrário, viram que me havia sido confiada a responsabilidade de anunciar as boas novas aos gentios, assim como Pedro tinha sido confiado a responsabilidade de anunciar as boas novas aos judeus. Pois o mesmo Deus que atuou por meio de Pedro como apóstolo aos judeus, também atuou por meu intermédio como apóstolo ao gentio. De fato, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, reconheceram a graça que me foi dada
e aceitaram Barnabé e a mim como seus colaboradores. Eles nos incentivaram a dar continuidade à pregação aos gentios enquanto eles prosseguiam o trabalho com os judeus. A sua única sugestão, ou seja, a única coisa que Paulo deveria fazer diferente, entre aspas, daquilo que ele estava fazendo, que continuássemos a ajudar os pobres, o que sempre fiz com muita dedicação. Vamos dar uma paradinha aqui, né? Então, Paulo, do versículo 2 ao versículo 10, ele vai enfatizar bastante que o evangelho que ele prega é semelhante ao evangelho que Pedro pregava, que João pregava, que Tiago pregava. Eles estavam falando da mesma coisa, eles estavam trabalhando a mesma coisa. E qual é este evangelho? Que Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo o próprio Antigo Testamento nos declara, né? E que ele foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia de acordo com o que também diz o Antigo Testamento. O que de fato distingue as mensagens que Paulo pregava da que os outros apóstolos pregavam era que não se insistia que o gentio, o não judeu, deveria se tornar judeu para crer em Jesus. Não há essa necessidade, né, de conversão, de mudança de cultura. Não, agora eu preciso mudar de cultura. Aí o judeu se converte a Jesus e fala, não, agora você tem que viver como gentio. Ou então o gentio se converte e conhece um pouco do judaísmo. Não, você agora tem que se tornar judeu. Não é isso. Deus não faz acepção de pessoas. Quanto à salvação, quanto à aceitação, não há necessidade de que você se comporte como um judeu. No sentido, principalmente, aí, de circuncisão, tá? Nós vamos tratar de outros aspectos que, sim, são importantes que você aprenda a fazer. Mas, nesse momento, é isso que a gente precisa falar, né? E a gente vê aí que a circuncisão rapidamente vai se tornar um símbolo de controvérsia, né? Porque o que acontece? Foi o que eu falei, quando você deixa um gentio se circuncidar, ele se torna obrigado a obedecer à lei, né? Tanto a lei escrita quanto a lei oral, tanto quanto os costumes também, né? Porque ele se une ao judeu e se torna como judeu. Então precisa viver como judeu. E ele deixa bem claro, olha, meu companheiro de viagem era Tito. Tito não era judeu. Não era judeu. Ele era grego. Mas haviam falsos irmãos que queriam que Tito fizesse a Brit Milá, a circuncisão. Porém, deixa bem claro o texto que os líderes da comunidade messiânica, que os apóstolos, não forçaram ele a circuncidar. Então não era um quesito obrigatório, né? Ele até fala, né? Poxa, eu queria ver se eu fui lá para ver se eu estava perdendo meu tempo, ensinando a coisa errada, né? Basicamente ele estava falando isso, né? E mesmo ele pregando para o gentio, dizendo que ele não deve se circuncidar, o que acontece é que os apóstolos estendem a mão direita para eles, no sentido de, olha, você tem meu apoio, vocês têm, pode continuar, né? Eles não vão insistir na circuncisão de gentio, né? E o fato de estarem pregando para circuncisos não torna o evangelho algo mais puro, algo melhor, né? E não se nega os frutos aos gentios também, né? E aí o versículo 6 parece que Paulo está desdenhando da liderança, né? O que eram, então, não faz diferença para mim. Se eles eram, se não eram líderes, não faz diferença para mim, né? Ele não está diminuindo aqui, queridos, a importância desses líderes reconhecidos, tá? Mas ele está só chamando a atenção para o fato de que um ofício, uma posição, um título, ou seja, a aparência exterior não importa. É o que eu sempre falo para vocês. Às vezes um pastor chega aqui para ver, eu tô aqui falando para vocês, abrindo a minha boca para falar para vocês. De nada adianta eu estar falando isso daqui se a minha conduta não for semelhante àquilo que eu prego. São as atitudes dos seres humanos que fazem a diferença e vocês precisam aprender a enxergar as atitudes de cada um. Se você for procurar erro, vai encontrar erro em todo mundo, em mim, em qualquer pessoa. Agora, quando você começa a observar as atitudes e a maneira como a pessoa se comporta nas situações que vão se apresentando no dia a dia, isso faz toda a diferença, né? Bom, e aí o pedido que eles fazem, olha, Paulo, preciso que você
continue ajudando os pobres de Jerusalém. Aí nós vamos ver Atos 11, versículo 27 ao 30, Atos 12, 25, Atos 24, 17, Romanos 15, versículo 25 a 27, 1 Coríntios 16, do 1 ao 4, 2 Coríntios 8, do 1 até o 9, capítulo 9, versículo 15, provam que Paulo não mediu esforços para ajudar a comunidade de Jerusalém, né? E que ele considerava totalmente justo, e por uma questão de princípio mesmo, que os gentios ajudassem materialmente o judeu. Romanos deixa isso bem claro pra gente, né? Olha, vocês, de certa forma, não é entre aspas, muito aspas assim, devem algo pro judeu. Porque foi através dele que Deus escolheu o seu povo e que trouxe a salvação, né? Então, nós devemos aos judeus todos o mérito e o respeito que eles merecem, né? Bom, e aí, vamos dar sequência ao texto aqui, vamos continuar a leitura. Mas quando Pedro veio a Antioquia, que é a comunidade mesmo de Paulo, a igreja, né? Tive-me de opor-me a ele abertamente, pois o que ele fez foi muito errado. No começo, quando chegou, ele comia com os gentios. Mais tarde, porém, quando vieram alguns amigos de Tiago, começou a se afastar com medo daqueles que insistiam na necessidade de circuncisão. Então ele comia com os gentios e parou de comer porque tinha medo dos caras que chegavam que eram da circuncisão, que queriam circuncidar os gentios. Como resultado, outros judeus imitaram a hipocrisia de Pedro e até mesmo Barnabé se deixou levar por ela. Quando vi que não estavam seguindo a verdade das boas novas, disse a Pedro diante de todos: se você é judeu de nascimento, vive como gentio e não como judeu, por que obriga esses gentios a viverem como judeus? Você que é judeu não está se comportando como? Por que você está querendo cobrar também dos gentios isso, né? No entanto, sabemos que uma pessoa... Você e eu somos judeus de nascimento e não pecadores, como os judeus consideram os gentios. Vou explicar isso já já. E, no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo e não pela obediência à lei. E cremos em Cristo Jesus para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo, não porque obedecemos à lei, pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência da lei. Paramos aqui, né? Primeiro, será que esses amigos de Tiago que chegam nessa comunidade eram realmente amigos de Tiago? Porque ficaria meio estranho, porque o que acontece? Se fossem de Tiago, por que Tiago teria apertado a mão lá de Paulo? Nós lemos agora há pouco tempo, né? Seria contradizer o próprio Tiago, né? Ele declarou também lá no Concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15, né? A respeito dessas coisas, sobre circuncisão, sobre o que exigir do não-judeu e o que exigir o que exigir, o que não exigir do não-judeu. Atos capítulo 15, lá no finalzinho, né? Então, esses caras chegaram e insistiam na observância dos costumes judaicos, né? A ponto de judeus e gentios não poderem comer juntos. Então isso aí é muito estranho. Talvez eles se apresentassem falsamente como se estivessem falando da parte de Tiago, mas não necessariamente falando. Porque se isso não tivesse acontecido, por que Paulo iria perder tanto tempo se esforçando aí, desde o versículo 2 até o versículo 10, né, a fim de demonstrar que os líderes de Jerusalém aprovavam a sua versão do Evangelho? Então não faz muito sentido, né? E quando Paulo chama a atenção de Pedro, ele não está fazendo isso para se autopromover, né? Mas porque Pedro, na posição de modelo a ser seguido, na posição de líder, estava agindo o quê? De forma errada. E os Gálatas precisavam ser alertados para que não fizessem e não procedessem dessa maneira também. Então aqui não se trata de simplesmente diminuir Pedro, afinal de contas Pedro era o apóstolo principal, né? Mas até os principais erram, gente. Isso é natural. Bom, provavelmente esse grupo que chegou lá, né, de Tiago, entre aspas, foi aquele mesmo grupo, né, lá da Antioquia que começaram a ensinar para os irmãos que eles não poderiam ser salvos a menos que se submetessem à circuncisão, de forma prescrita por Moisés, né? Uma doutrina que levou uma grande contenda e discussão com Paulo e com Barnabé. Atos no capítulo 15.
e que gerou o tal do Concílio de Jerusalém lá de Atos também no capítulo 15, né? Cuja decisão favoreceu Paulo, ou seja, não há necessidade de circuncisão, tá? Então, muita coisa acontecendo, né? E por que Pedro fez aquilo? Gente, provavelmente foi só um lapso, tá? E Pedro não estava comendo provavelmente comida proibida para o judeu, tá? Pedro deixou bem claro lá em Atos capítulo 10 que não tinha nunca comido nada que tivesse sido morto, né? Ou seja, carne de carniça, né? Ou animais que são proibidos no judaísmo em Levítico capítulo 11, tá? Mas provavelmente eles sentavam para comer juntos na mesma mesa, o que para o costume judaico, não para a lei judaica, mas para o costume judaico, não era adequado. Então ali provavelmente foi um momento de fraqueza. Pedro teve vários durante sua vida, Mateus 26, João 21, né? Atos no capítulo 23. Então, foi um lapso, um erro. Não acredito que tenha sido nada demais, né? E por que Paulo chama a atenção de Pedro diante de todo mundo? Por que ele não chamou Pedro no cantinho para poder falar? Porque o ato que Pedro estava realizando, o comportamento, era público. Então precisava ser chamado a atenção em público, tá? 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 20. Tá? Então isso fica bem claro. E os atores principais ali, a solução do problema não era a verdade para Paulo ou a verdade para Pedro. Era a verdade para o Evangelho, né? Ali era a verdade do Evangelho que deveria fazer frente, né? E aí ele fala, né? Poxa, você que é judeu vive como um gentio e não como um judeu? Por que você está forçando os gentios a viverem como um judeu, né? Gente, não foi simplesmente para impressionar esse pessoal, né? Da comunidade lá de Tiago, os irmãos que foram enviados por Tiago, que pensavam que a Torá, como interpretação, né? Deve ser uma normativa para os crentes gentios, tá? A Torá, quando interpretada desse modo que eles estavam interpretando aqui, de forma legalista, não serve nem para o judeu e nem para o gentio, tá? Nem para o judeu e nem para o gentio. E o que Paulo está dizendo mais ou menos ali para Pedro é o seguinte, olha, o seu comportamento externo está provando para você mesmo que você concorda comigo, né? Pedro era um pescador, Paulo era um erudito, né? Então, Paulo poderia ficar horas falando para Pedro, né? Pedro falava muito bem, né? Guiado pelo Espírito Santo, Paulo também guiado pelo Espírito Santo. Mas no confronto entre os dois, sem o Espírito Santo, vamos dizer assim, Paulo teria uma vantagem, né? Então o que Paulo falou ali para Pedro naquele momento foi justamente isso, olha cara, seu comportamento, olha só, se você está aí se esforçando para guardar a Torá, você está provando para você mesmo que você concorda comigo porque você está deixando de cumprir a Torá quando os outros não estão presentes aqui. Então você está cumprindo a lei só para aparecer para as pessoas. Você está cumprindo a lei só para parecer justo. Sabe quem fazia isso? Os fariseus, não todos os fariseus, mas os fariseus que a Bíblia chama de hipócritas. E Paulo vai chamar ele aqui de hipócrita também, tá? Então, é muito importante que vocês entendam que o que está sendo falado aqui, nesse momento, não é sobre toda a lei de Deus. Não se está colocando em xeque como é que eu posso dizer? A anulação da lei. Isso é um entendimento muito errado do texto. Inclusive quando você vai olhar ele etimologicamente, quando você vai ver das palavras, né? E eu fechei aqui, né, no versículo 15 e 16, que são muito importantes, eu vou ler novamente. Cadê aqui? Você e eu somos judeus de nascimento e não pecadores, como os judeus consideram os gentios. No entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo e não pela obediência da lei. E esses dois versículos são a chave para você entender como Paulo considerava a lei de Moisés
tá? Sendo, portanto, chave também para que você entenda o livro de Gálatas, a carta de Gálatas e a carta de Romanos, né? Se você consegue captar aí o verdadeiro significado, né, você pode ajudar a reparar um grave dano causado contra a unidade de judeus e gentios, com esse relacionamento entre judeus e gentios no corpo do Messias, tá? Que obviamente aconteceu pelas pessoas que interpretaram mal, né, as perspectivas que Paulo tinha a respeito da Torá. Então aqui, Paulo nesse versículo argumenta em torno da defesa da autoridade do seu evangelho. Ele está falando do evangelho que ele prega, né? E ele está fazendo isso desde lá do começo do capítulo, né? Até explicar que sobre o olhar da nova aliança é errado judaizar os crentes gentios. A partir desse versículo, até o final da carta de Gálatas, ele vai combater os judaizantes. Ele não está combatendo a lei, ele está combatendo os judaizantes. Ele está combatendo o legalismo, né? E vai defender o verdadeiro evangelho, segundo o qual os gentios não necessitam se tornar judeus a fim de seguir Jesus. É isso que está acontecendo aqui, né? Então, é preciso compreender isso. É claro que tem coisas que são etimologia, né? Que são estudos da palavra, de você pegar no original e você tentar compreender o que estava sendo falado, principalmente em relação à palavra nomos, que em grego significa lei, que muitas vezes é traduzida como lei, muitas vezes é traduzido como lei de Moisés, muitas vezes é traduzido como Torá, e não necessariamente tá? Seguido de outros prefixos ou sufixos, ela pode se tornar inclusive legalismo, tá? Bom, versículo 16, ele termina assim, ó. No entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo e não pela obediência da lei. E aí aqui é necessário que a gente entenda o seguinte: tornar-se justo, justificar, dikaiô é a palavra em grego, né? Para que uma pessoa tenha comunhão com Deus, precisa ser justa, tá? Porque Deus é justo, Deus é santo, sem pecado. Ele não pode tolerar o pecado em sua presença. Só que quando você vai estudar teologia, você entende que existem duas justiças. A primeira justiça é a justiça do comportamento, tá? Ou seja, fazer aquilo que é certo. A segunda justiça é a justiça forense, tá? Que vai considerar o seguinte: Deus purificou você dos seus pecados passados. B. Deus nos deu uma nova natureza humana, inclinada agora a obedecer a Deus em vez de se rebelar contra Ele antes. Então, duas justiças, justiça comportamental e a justiça forense. A justiça forense só é possível mediante Jesus Cristo. Foi Ele que abriu o caminho dessa justiça forense, né? Porque Ele perdoou os nossos pecados, né? E isso é exigência da justiça divina. Exigência. Só que a minha justiça comportamental, muitas das vezes eu até consigo fazer uma coisa certa, outra coisa certa, educação que os pais dão, caráter, uma série de coisas. Mas o que nos capacita a ter esta justiça comportamental é justamente se apropriar da justiça forense. Ou seja, a partir do momento em que eu aceito Jesus e entendo que Ele morreu pelos meus pecados, que Ele me trouxe paz com Deus e ressuscitou no terceiro dia e que eu serei ressurreto com Ele, a partir dali eu consigo com mais facilidade tomar posse dessa justiça comportamental, ou seja, mudar a minha forma de agir, mudar a minha forma de ser, e isso através do poder do Espírito Santo, tá? Então, nós temos que entender que existem esses dois tipos de justiça. E você de nada adianta ser a melhor pessoa com a justiça comportamental. De nada adianta você seguir toda a lei, você ser o cara com caráter fantástico, se você
não for aceito pela justiça divina. E o pré-requisito da justiça divina é que haja perdão dos pecados, purificação. E essa purificação só é mediante Jesus Cristo. Então dá para entender que são duas coisas diferentes? Então você não vai ser justificado pela lei. Falei isso no outro vídeo, já falei isso em vários vídeos. Se você perguntar para qualquer rabino, a lei salva, ele vai dizer que não. Isso é invenção de crente. Isso é invenção de cristão que não compreendeu o que estava lendo e criou isso. Mas você pergunta para qualquer rabino e ele vai te responder isso. Misericórdia quero, não sacrifício. Então o problema aqui, em todo o capítulo de Gálatas, mas a gente vai focar na circuncisão, porque basicamente aqui o que está sendo falado é de circuncisão, e aí eu vou terminar explicando. A gente provavelmente vai ter mais uns 10 minutos de vídeo ainda, porque é bem longo o capítulo 2, né? A palavra nomos, em geral, significa lei, tá? Mas ela também pode significar Torá, lei de Moisés, lei, tá? O certo seria ensinamento, que a Torá, a palavra Torá significa ensinamento, né? Então, assim, a maioria das pessoas, quando pegam isso, acabam associando lei automaticamente com o Antigo Testamento, a lei de Moisés. Automaticamente acaba fazendo isso. Então, quando você junta erganomou, né, obras da lei, automaticamente o termo parece que é simplesmente Torá, né? Mas a gente não está falando do Torá aqui. Ele está falando sobre legalismo. E eu expliquei no capítulo passado que o legalismo é você cumprir uma quantidade de mandamentos para ser aceito por Deus. E não é bem assim, porque a aceitação para Deus é mediante a fé. Abraão foi aceito pela fé, né? Noé foi considerado um homem justo diante de Deus. Então, nem sempre é Torá, tá? A mesma coisa é sobre a lei, né? Vai aparecer 5 vezes nessa carta, sobre a lei. Não é sobre a Torá no sentido das prescrições da Torá, tá? É uma forma simples de Paulo dizer, olha, vocês estão vivendo sob opressão causada por estar escravo desse sistema social ou da mentalidade que se origina quando você deturpa a lei. Então vamos lá, vamos dar um exemplo bem simples disso daí. Porque a gente às vezes fala sobre mandamento, e quando eu falo que o mandamento, às vezes quando você cumpre o mandamento você pode estar pecando, a pessoa fala, mas poxa, mas a palavra diz lá em 1 João 3,4 que aquele que quebra a lei é culpado de pecado, porque o pecado é a quebra da lei. Então automaticamente quando eu quebro a lei, eu estou em pecado. Então como é que quando eu observo a lei, eu posso estar em pecado? Um exemplo bem simples, a Bíblia diz, não matarás. Se entrar na tua igreja, você está armado, você é um policial, você passou ali depois do seu expediente na igreja, esqueceu de tirar a arma do coldre, tá ali no finalzinho da igreja, entra um cara com a metralhadora, dando tiro em todo mundo. Você não vai matar esse cara? É claro que você vai matar esse cara. O que às vezes o crente não entende é que a lei, ela tem níveis. Níveis. Por exemplo, para salvar uma vida vale tudo, menos 3 coisas. Você não pode se deitar com alguém, deite-se comigo, senão eu vou te matar. Você não pode negar o seu Deus, que é a primeira coisa, não pode negar o seu Deus. Não pode se deitar com alguém para deixar de morrer. E nem deve colocar a culpa de um erro seu em outra pessoa ao ponto daquela pessoa morrer, em todos os níveis. Mas qualquer outra coisa você pode fazer para salvar a sua vida. Ou desobedecer os mandamentos? Sim, desobedecer os mandamentos. Desobedecer os mandamentos. Raabe mentiu. E foi honrada pela sua mentira, porque a mentira dela salvou 3 vidas. 3 vidas da casa de Israel. Então, cuidado com o legalismo. A lei, ela é importante. Paulo diz, né, que toda palavra inspirada, né, é boa para você admoestar, para você ensinar. E ali naquele momento não tinha ainda Novo Testamento, ali tinha Antigo Testamento. A palavra é boa, mas a gente tem que ter cuidado com as interpretações que a gente dá. Amém? Vamos continuar a ler? Mas se a busca da justiça por meio de Cristo
nos torna culpados de abandonar a lei, isso torna Cristo responsável por nosso pecado? Então, olha a pergunta que ele está fazendo, né? Quer dizer, então, se eu aceito Jesus na minha vida, né? E creio na justiça, aceito a justiça da sua morte e da sua ressurreição, e isso vai nos tornar culpados de abandonar a lei? Isso torna Cristo responsável por nosso pecado? Aí ele responde: de maneira nenhuma. Se, pois, reconstruo o antigo sistema da lei que já destruí, então faço de mim mesmo transgressor da lei. Se, pois, eu pego aquilo que foi destruído, né? Não a lei aqui em si, tá? Mas para aceitação de um povo, que é a circuncisão. Então, se eu pego aquilo ali, agora eu não preciso mais, para fazer parte do povo de Deus, eu não preciso mais circuncidar. Eu reconstruo aquilo ali, eu mesmo me torno transgressor da lei. Porque eu estou levando em consideração, estou deixando para trás aquilo que a lei diz a respeito do nosso Senhor, né? Pois quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou. Porquanto morri para a lei a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Não considera a graça de Deus algo sem sentido. O que ele está dizendo? Não considera a graça de Deus algo sem sentido, pois se a obediência da lei nos tornasse justos diante de Deus, de nada haveria necessidade de Cristo morrer. Por que Cristo morreu então se eu precisava só circuncidar e observar a lei? Né? Então, evidente argumento, né? Bom, então de modo típico, estilo do Rabino Saul de explicar, né, de Paulo, ele vai se antecipar à pergunta dos seus oponentes, né? A primeira facilmente descartada, né? Será o Messias, o Cristo, cúmplice do pecado por eu abandonar, né? Alguém a serviço do pecado? A resposta em grego é uma tremenda negação, né? Medienoi, né? Literalmente não pode ser, né? Ou de modo algum, né? Para transmitir a sua intensidade, porque a ideia de algo totalmente... Porque a ideia de um Messias que promova ou sirva o pecado seria impensável na cultura judaica. Algo totalmente contraditório. Mesmo se todos aqueles que se declaram confiar no Messias fossem os maiores pecadores de todos, isso deveria apenas às suas próprias faltas, jamais ao Messias. Então o Messias jamais pode ser chamado de pecador, senão o sacrifício dele é em vão, né? Precisava ser alguém sem pecado. A segunda parte, né, da objeção poderia ter sido apresentada pelos judaizantes da seguinte forma: vocês têm procurado ser justos diante de Deus unindo-se a Jesus. Entretanto, em vez de alcançar a justiça, a condição de vocês é de pecadores, né? Porque vocês não observam a lei. Paulo responde, no entanto, asseverando que aquilo que os judaizantes consideram pecado não o é de modo algum, que na realidade não é uma transgressão da Torá. Isso porque os judaizantes aplicavam o rótulo de pecador não para aqueles que desobedecessem ao que verdadeiramente a Torá ensina, mas aqueles que se recusam a submeter ao sistema que resulta na deturpação da Torá, em legalismo. Esse sistema, afirma acima Paulo, não é a Torá de fato. A verdadeira Torá demanda não o legalismo, mas a fidelidade pela fé. No momento em que descobri isso, declara Paulo nos versículos 19, passei a compreender a Torá de forma apropriada e naquele exato instante destruí o meu próprio favor e a escravidão do legalismo. Então a lei, queridos, não é ruim, senão Paulo seria um louco. Ele escreve lá, a lei é boa, o mandamento é santo e perfeito. Porque ele falaria isso? Que situações são essas? O que está acontecendo? O que nós estamos brigando aqui eu não preciso ser circuncidado para poder ser aceito por Deus. Eu não preciso ser circuncidado para fazer parte da família de Deus. E não simplesmente um folheto contra a lei, né? Ele fala lá, quando o Messias foi executado na cruz como um criminoso, eu também fui executado na cruz, né? O que Paulo está dizendo assim? Olha só, o Messias não era pecador e passou por tudo isso, mas eu
sou pecador. Portanto, eu sou um criminoso aos olhos de Deus, né? Eu sou. Eu, Juliano, também sou. Ao me unir com o Messias, com Jesus, mediante a depositar a minha fé nele, eu vou compartilhar da morte dele, né? Automaticamente, a pena do meu pecado está paga e eu estou morto. Easy, tá? Easy. Então, o meu ego orgulhoso, não viva mais. Não viva mais. Minha velha natureza não vive mais, né? Os desejos que antes me controlavam, não mais. Não mais. Porque o Messias vive em mim. E agora eu estou apto. E assim vivo pela mesma fidelidade decorrente da fé demonstrada pelo Filho de Deus. Assim como Jesus confiou em Deus e foi para aquela cruz, eu confio nele também e vou, né? E aí ele termina dizendo, né? Não rejeita o dom gracioso, não rejeita a graça de Deus, né? Que dom é esse? Que dom é esse que ele está falando? A morte do Messias em favor da justiça forense, ou seja, para nos tornar justos diante de Deus, a sua vida, né? O que está me tornando justo hoje, né? De modo prático, meu comportamento sobre esses dois tipos de justiça que nós já conversamos. Então, meus queridos, me perdoem pelo vídeo muito grande, porque realmente tem bastante coisa, mas que fique evidente aqui para vocês, aquilo que está sendo falado é circuncisão. Agora, no próximo capítulo 3 e 4, 5 e 6, nós iremos discutir outras coisas. E vamos ver o quão pesada a circuncisão ainda está sendo falado, ou se outras coisas foram colocadas. Então, que fique bem nítido para vocês. A lei só serve para te apontar o caminho que é certo. Porém, a partir do momento que a lei te escraviza, ou seja, que você se vê refém de ficar seguindo ordens, não por amor a Deus, mas porque você acha que tem que obedecer porque você vai para o céu, você está cometendo o mesmo erro que estavam tentando fazer lá com aqueles discípulos. E está colocando sobre você um fardo muito pesado. Obedeça a lei de Deus por amor. O Espírito Santo vai te capacitar para isso. Então tenha calma, tenha paciência. Algumas coisas você vai entender, outras talvez ainda não. Mas no momento em que Deus te mostrar, Ele vai te capacitar. E você vai começar a obedecer a lei para não pecar. Mas você faz isso por amor e não simplesmente por legalismo. Não simplesmente por interpretar uma lei de forma inadequada. Amém? A importância da lei é o princípio. O princípio é o que é o mais importante do que a fria letra da lei, porque essa mata, né? Sempre falo, é uma discordância que eu tenho com o pastor que está comigo na igreja, né? Que eu sempre falo sobre isso, né? Não cozinharás o cabritinho no leite da sua própria mãe, né? Baseado nesse versículo, ele é judeu, não come carne misturada com leite. Mas eu entendo esse versículo de forma diferente. Eu entendo que o princípio desse versículo é: não pegue o leite, que é um alimento que traz vida, e use ele para trazer a morte do cabritinho. Não pegue algo que traz vida para ele e transforme em morte. E esse princípio serve para uma série de coisas, como por exemplo dinheiro. Você bota dinheiro na sua casa para alimentar sua família, glória a Deus, é vida para você. Mas se você está usando com droga e bebida, é morte para você, bebida em excesso. Amém? Deus abençoe sua vida. Shalom.